Fala, povo, tudo bem? É isso aí, mais uma aulinha. Então, vou começar aqui a correção das questões. Bom, sem muita delonga, deixa eu deitar meu tablet e vamos para cima, para ficar maior, para o meu aluno enxergar com mais tranquilidade. Então, lá vamos nós. Questão número 1. A questão número 1 diz assim: leia o texto abaixo e assinale a alternativa que apresenta o número de encontros vocálicos nele presentes. Bom, se ele está falando de encontros vocálicos, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em ditongo, tritongo e hiato, certo? Ok, então acho que é simples, porque, assim, simples, claro, pode ter um detalhezinho ou outro que pode te enganar, mas pelo menos você não precisa ficar se preocupando exatamente com a classificação, né? Então, de cara, ó, a noite estava. Opa, já tenho aqui, ó, a noite. Deu ditongo, tá vendo? Primeiro encontro. Ó, fria, o hiato. Segundo encontro. Quartel. Ó, a letra U é pronunciada. Tá vendo? Então aqui, ó, é o terceiro encontro. O recruta aqui. Esse aqui não, porque o U não é pronunciado. Ouvia. Tem um aqui, ó. Quatro. Cinco. O som do vento. Sentia. Tá aqui, ó. Seis. Sentia o receio. Aqui na palavra receio, é só um encontro, tá, gente? Porque fica assim, ó. Então tem aqui vogal e semivogal, beleza? E aqui vogal, ó. Então vale lembrar, ó, não há hiato, tá? Vou colocar aqui, ó, não há hiato, só de tongo. Beleza. Passageiro, 8. Mais a glória, 9. Servir a pátria, 10. Seu, 11. Ó, maior, mesmo esquema. Aqui, vogal e semivogal, ó. Tá vendo? Apenas. Não há hiato. Então, aqui, maior, 12. E tesouro, 13. Então, 13, ó, gabarito letra D de Deus. Morreu a questão. Assim, eu digo que é simples, que é fácil, porque quando é uma questão direcionada, você pontos de tongos, pontos tritongos, pontos hiatos, você entra mais preocupado. Porque ali eu bastava perceber a questão do encontro vocálico, né? Não só tomando cuidado, por exemplo, ali na palavra maior, para você não colocar como dois encontros vocálicos. Qual outro? Na palavra receio. Então, tomando cuidado com isso, o restante fica moleza. Então, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos para cima. Vamos para a questão número 2. Questão 2, eu misturei um pouquinho, né? Porque encontros consonantais, dígrafos, né? E aí, vamos nós. Na questão 2, o cara falou assim, na palavra psicologia, ocorre o encontro consonantal impróprio ou imperfeito. Então, aqui, quando ele fala imperfeito, é porque é um encontro consonantal separável, né? Ou seja, fica em sílabas diferentes. Perfeito, mesma sílaba. Aí ele fala assim, pois as consoantes pertencem a sílabas diferentes. Legal, o cara deu até o conceitozinho aqui, ó, para facilitar. E aí, pô, vamos ver aqui, ó. Ó, psicologia, separei. Então, na verdade, ó, é falsa, né? Porque, na verdade, o cara é perfeito, ó. Ou seja, o cara não se separa, ó.
Então ele falou que é imperfeito, então ela é falsa. Cuidado com isso aí, tá, galera? Que dá para dar um nozinho na mente. Não pode esquecer, hein? Na palavra guerra, encontramos um dígrafo consonantal e um encontro consonantal. Na verdade, não, né? Você só tem dois dígrafos aqui, ó. Então, não. Na verdade, ó, dois dígrafos consonantais, ó. Não tem encontro consonantal. Então, ó, falsa de novo. As palavras chuva, milho e ninho apresentam exclusivamente dígrafos consonantais. E aí vou lá, ó. CH, LH, NH. Opa, dígrafos consonantais. Certo, verdade. Ó. Em campo e honra ocorrem dígrafos vocálicos, pois as consoantes MN servem apenas para nasalizar a vogal anterior. É verdade, é sim. Porque vai ficar assim, foneticamente, né? Ó, campo. E aqui, ó, honra. Então tá certo, ó, procede. Então ela tá certinha. Então aqui, ó, gabarito ficou letra B de bola. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Letra B de bola. Show? Questão 3. Questão 3, mais uma questão que eu montei, misturando um pouquinho. Número de letras e fonemas, número de sílabas, e aí trazendo aqueles conceitos de mono, de sílabo, trissílabo, polissílabo, né? Isso pode aparecer na tua prova. Então ele fala assim: avalie as afirmações abaixo sobre a estrutura fonética e silábica das palavras. Coloque V para verdadeiro e F para falso. E em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então o cara falou assim: a palavra transporte possui 10 letras, 8 fonemas e 3 sílabas. Bom, 3 sílabas, ok, né? Eu já estou vendo ali que eu tenho 3 vogais. Então, não posso me esquecer, ó. Número. Número de vogais é igual ao número de sílabas. Certo? Então, tranquilo, ó. Uma, duas, três. Então, até aqui está tudo bem. Aí depois, vou agora contar o número de letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 letras. Beleza. 8 fonemas. Bom, para ter 8 fonemas aqui, eu preciso ter dois dígrafos, né? Mas eu tenho apenas um dígrafo. Ou seja, se eu tenho 10 letras menos um dígrafo, então, na verdade, eu tenho 9 fonemas. Né? Então, ela é falsa. Na palavra excessivo, o número de fonemas é inferior ao número de letras? O número de fonemas é inferior ao número de letras. E a palavra é polissílaba? Aí vamos ver aqui, ó. Eu já vi que eu tenho 4 vogais. Então eu já sei que eu tenho 4 sílabas. Então eu já sei que isso aqui é verdade, ó. Aqui, ó. Vogal, vogal, vogal e vogal. Beleza. Agora eu vou ver se o número de fonemas é inferior ao número de letras. Pô, de cara eu já sei que sim. Por quê? Porque eu consigo observar aqui, ó, dois dígrafos, ó. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 letras, menos dois dígrafos. Então eu tenho, ó, 7 fonemas. Então o número de fonemas é inferior ao número de letras. É verdade.
Então já está como? Falso, verdadeiro, tá? A palavra complexo apresenta mais fonemas do que letras? Aí eu já vou destacar, isso aqui é importante, ó. E é classificada como trissílaba? Trissílaba, com certeza, porque eu tenho 3 vogais, ó. Aqui tá legal. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que observar, tomem cuidado, porque eu tenho, eu tenho um dígrafo aqui, ó, mas eu tenho também um dífono, tá vendo? Então meio que um vai anular o outro, ó, porque foneticamente vai ficar assim, ó. Ó, vou contar o número de letras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, 8 letras, tá vendo? Só que aí, quando você olha o fonema, ó, o número de fonemas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, mais fonemas do que letras? Não, falso. Ó, número de letras, aqui está sendo igual ao número de fonemas. Então, legal, então ela é falsa. Ótimo. Em guitarra, encontramos 2 dígrafos, o que resulta em um número de fonemas menor que o número de letras? Bom, perfeito, perfeito, é isso aí. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. Como eu tenho 2 dígrafos, ó, então eu tenho 6 fonemas. Então, é verdade. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho aqui falso, falso verdadeiro, falso verdadeiro, falso verdadeiro. Então, 3 ficou letra C. 3C. Perfeito. Tá vendo? Tentei misturar aqui várias coisinhas que a gente não sabe como é que a prova vai fazer, né? E a prova da aeronáutica tá com um pouquinho de mania de fazer isso, de ficar misturando os conceitos. Então, fui. Questão 4. Ó, essa questão 4 é uma questãozinha de separação silábica, né? Só que o que eu fiz? Eu peguei ali aquela parte que é mais difícil, né? Sobre a regra dos prefixos, que geralmente o pessoal dá mole. Então, vou para cima. O cara colocou em questão aqui a palavra suboficial. Aqui, ó. Aí ele fala assim: a palavra suboficial mantém o prefixo íntegro na primeira sílaba por questão de clareza morfológica. Então fica no suboficial. E aí você sabe, ó, só recordando aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, meu prefixo termina em consoante, minha palavra se iniciou por uma vogal. Então eu sei, ó, que esta consoante vai formar uma sílaba aqui, ó. Então vai ficar, ó, suboficial. Então houve uma falha, ó. Então vai ficar assim, ó, desse jeito. Legal. E ele quer a correta, né? Isso é importante. Na palavra desobstruído, a regra de silabação ignora a fronteira do prefixo. Resulta em Eita, fé, extruído. Nossa Senhora. Aqui. O cara forçou a natureza, hein? Ó, mesmo esquema. Tá vendo? Aqui termina em consoante, começa em vogal, ó. Então vai formar aqui. Só que eu não posso deixar essas consoantes mudas
flutuando. Então, vou ter que fazer assim, ó. Desobstruído. Aqui. Fica feio, né? Mas tá vendo? Lembra que sempre que você usa, sempre que você tem as consoantes mudas, elas precisam ficar aqui, ó, juntinho com a vogal. Então, ó, foi por pouco. Ó. Então, aqui está a forma correta. Ambas as palavras seguem a regra de que a consoante final de um prefixo se une à vogal inicial do radical, formando suboficial e desobstru... Ah, caramba, foi quase, hein? Foi quase. Na primeira, ok, a gente já tinha feito lá em cima, né? Aqui tá legal. Mas aqui não, ó. Aqui não. E aí, D de Deus, tem que ser, né? Vamos ver se tá certinha. Em suboficial, a separação correta é suboficial. Uhum. Enquanto desobstruído, a separação correta é desobstruído. Uhum. Certinho, ó, como eu tinha feito lá em cima. Então, seria que é correto, o gabarito letra D de Deus. Então, aqui 4D de Deus, morreu a questão. Tá vendo? Uma questãozinha de separação silábica, mas que dá trabalho. Tem que tomar cuidado. Não pode subestimar nenhum conteúdo. Beleza? Vamos ver aqui, 5. A 5 já é uma questãozinha de acentuação gráfica. Então, tá aqui. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, os espaços do texto abaixo. Então, vai ficar assim, ó, os instrutores mantêm. Veja que o meu sujeito está no plural. Ó. Se o cara está no plural, como eu estou usando aqui os verbos derivados de ter e vir, se está na terceira do plural, ó, tem que ser o acento circunflexo. Tá vendo? Então, ó, já cortei aqui e já cortei aqui. Ó. Então, mantém e mantém. Então, os instrutores mantêm. Deixa eu colocar aqui para vocês. Os instrutores mantêm sempre os alunos motivados, pois sabem que eles vêm de longe para realizar o sonho da aprovação. Então, ó, agora já estou usando os verbos ter e vir, tá vendo? Eu só vou colocar o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Na terceira do singular, não. Então, ó, eles vêm com acento. Morreu a questão, ó, que beleza. Então, letra A de amor. Todas as orientações são passadas de forma fluida. Tá vendo? Porque aqui vai ficar sem acento, porque é fluido. É um adjetivo, não é do verbo fluir. Beleza? Não é fluido, fluido. Forma fluida. Então aqui, ó, letra A de amor. Na letra, na 6 é o tipo da questão que eu acho um perigo. Porque se você capar uma, já era. O bicho pega. Então vai ficar assim, ó. Leia o texto abaixo, do qual foram retirados todos os acentos gráficos propositalmente. Propositadamente. Quantas palavras do texto acima precisam ser acentuadas graficamente? Então, vamos nós. Ó, vamos ver se você pegou. O exército mantém. Ó, agora o meu sujeito está no singular, ó, então acento agudo. Tá vendo? Mantém um rito rígido de treinamento para que o caráter do soldado seja forjado na disciplina. É indispensável que cada indivíduo
Saiba o valor de sua missão e a importância de manter a ordem em locais públicos e áreas de conflito. Então, agora vou fazer o seguinte: vou enumerar para ver se vai bater certinho, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, se eu não esqueci nada, rapaziada, gabarito, letra D de Deus. Então, eu coloquei de uma forma e coloquei de outra. Para o meu aluninho ficar esperto, ficar safo. Aí aqui, já coloquei uma questãozinha de processo de formação, né? Então, o cara fala assim: assinale a alternativa em que todas as palavras correspondem ao processo de formação mencionado entre parênteses. Então, pô, perfeito. Vamos ver aqui. Na letra A, ele falou que todas são parassintéticas, né? E ele quer todas, né? Perfeito. Vou destacar aqui. Então, eu vou lá, ó. Eu sei que a palavra primitiva aqui, ó, é a palavra legal. Então, eu sei que eu tenho i, idade. Se eu tirar o prefixo, eu sei que legalidade existe. Então, eu vou colocar aqui, ó. Existe legalidade. Ótimo. Então, aqui, eu sei que a primeira é prefixal e sufixal. Então aqui, ó, perdeu. Né? Então ela é falsa. Amadurecer e entardecer, lembra? Eu tenho os afixos parassintéticos. Ó, a, a, a mais EC. Aí eu tenho, ó, ex, mais ar, ou tem isso aqui, ó, também, ó. Lembra? Então isso aqui são os afixos parassintéticos, ó. Então ficou fácil, ó, porque se eu tenho ali, ó, marcar aqui para você, ó, se eu tenho a mais EC e tenho em mais EC, então ok. Então aqui, ó, eu tenho parassíntese aqui e aqui. Beleza. Agora ele falou assim: Planalto, Fidalgo, embora. Eu tenho ali compulsão por aglutinação. Verdade, tenho sim. Tenho sim. Ó. Que eu vou aumentar aqui para você, ó, porque eu tenho plano mais alto. Quando eu tenho união aqui, ó, vou perder um elemento. Fidalgo, lembra? Ó, filho de algo. Ó. Aqui, que beleza. Então, ó, perde um monte de coisa. Legal. E embora eu tenha essa coisinha aqui, ó. Isso aqui é um clássico dos concursos. E aí, quando você faz a união, ó, perde um monte de coisa. Aqui, tá vendo? Então, certinho. Ok, é a nossa resposta. Letra C. Injustiça, enriquecer e desonestidade. Eu tenho derivação prefixal e sufixal. Só que é o seguinte, eu tenho justiça e injustiça. Na verdade, aqui eu só tenho prefixal. Ó. E outra, ó, enriquecer, ó, em mais esse, ó. Se você tirar o prefixo, enriquecer não existe.
Se você for lá pelos afixos parasintéticos, legal também, ó. Então, aqui, parassíntese. Desonestidade. Eu sei que a palavra original é honesto. Então, eu sei que eu tenho idade. Se você tirar o prefixo, então, ó, existe honestidade. Então, ó, aqui sim, ó, eu tenho prefixal e sufixal, né? Mas aí falhou. Pernilongo, passatempo e girassol. Eu tenho ali composição por justaposição. Foi quase. Passatempo e girassol, ok, né? Porque não vai perder nada. Mas aqui não, ó. Aqui porque eu tenho, né? Então aqui vai entrar até uma vogalzinha de ligação, ó. Tá vendo? Quando você fizer a união, ó, vai ter uma perda. Tá vendo? Então aqui, na verdade, ó, é só aglutinação, ó. Então, fechou a questão. Então aqui, ó, 7, P de bola. Vamos ver aqui a 8. Ó, 8, mais uma questãozinha de processo de formação. Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam o processo de formação indicado entre parênteses, de acordo com a norma culta. Nessa 8, vai ficar assim. Ele falou na letra A que eu tenho derivação parasintética, né? Só que aqui eu tenho o seguinte, foi quase, ó, A mais A, ex mais A. Então aqui e aqui eu tenho sim parassíntese. É aquele quadrinho que eu coloquei lá em cima. Só que caminho, descaminho. Aqui, ó, eu tenho apenas prefixo, ó. Tá vendo? Então aqui é apenas prefixal, então ela é falsa. P de bola, ele falou que as três são regressivas, né? Então, perfeito. Eu tenho, ó, vai lembrar que combate vem de combater, lembra? A derivação regressiva, você sempre forma um substantivo a partir de verbo. Daqui, ó, eu tenho atraso, porque vem de atrasar. E aqui, ó, vem de chorar. Então, B de bola. Legal. Infidelidade, desalmado e reler. Derivação prefixal, sufixal. E aí, essa aqui é tranquila, né? Por quê? Bom, fiel, eu sei que eu tenho in, idade. Se eu tirar o prefixo, eu sei que existe ó, fidelidade. Então, aqui, ó, eu sei que eu tenho prefixal e sufixal. Mas aqui, ó, a palavra primitiva é alma. Tá vendo? Se eu retirar aqui, se eu retirar o prefixo, eu sei que não existe almado. Então, aqui sim, ó, para a síntese. Né? Então, falhou. Ler, reler. Ó, só tem o prefixo. Então, aqui é apenas prefixal. Composição por aglutinação. Aqui, ó, essa aqui ficou fácil. Por quê? Fiel, realmente, ó, eu só tenho sufixo, tá vendo? Então, sufixal. Vai e vem,
Eu sei que quando eu junto as duas não perde nada. Aqui, justa posição. E aqui, ó, água mais ardente, ó. Então, quando eu junto, ó, haverá uma perda. Então, aqui sim. Aqui é aglutinação, ó. Então, false. Perfeito? Então, aqui, ó, na questão 8 gabarito B de bola. Vamos ver aqui. Na questão 9 o cara fala assim: assinale a alternativa em que o adjetivo destacado classifica-se como uniforme. Então, vale lembrar o seguinte: quando o cara é uniforme, o cara tem apenas, ó, única forma. Tá vendo? Então, pô, ficou fácil, porque, ó, discurso eloquente. Se eu colocar aqui o discurso, colocar fala, vejo que não vai acontecer nada. Então, 9 letra A de amor. Aqui, ó, comportamento sedutor. Sei lá, se eu trocar aqui e colocar, ó, mulher sedutora, tá vendo? Então, já que eu tenho duas formas, ó, de forma, clima europeu, é, sei lá, colocar aqui mulher também. Mulher europeia, ó, biforme, de novo. Semblante agitado, ó, mulher agitada, duas formas. Então, ó, biforme. Morreu, tá vendo? Pode aparecer uma questãozinha simples assim. Aqui, o que que eu já fiz? Eu já coloquei a flexão do adjetivo, né? Ou seja, essa questão do plural, né? Bom, você sabe que, por regra, sempre que você usa um adjetivo composto, vai variar apenas, vou colocar aqui, ó, varia apenas o último, apenas o último elemento. Tá vendo? Só que você tem as particularidades. Então ele quer a flexão correta. Então aqui, ó, o general analisou os tratados luso-brasileiros. Opa, já foi, ó. Tá vendo? Variou só o último letra A de amor. Mas você vai ver que o segundo, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um substantivo, ó, que eu posso fazer aquela jogadinha, lembra? Cor de oliva. Ou seja, ninguém pode variar, ó. Então vai ficar uniformes, verde, oliva. As candidatas apresentaram discursos políticos sociais. Aí ficou fácil, ó. O cara variou os dois, ó. Tá vendo? Só pode variar o último. Então, legal. Corrigia. Ó, D de Deus, não pode errar nem no sonho. Azul celeste, azul marinho, ninguém pode variar. Ó. O cara variou logo os dois, ó. Então, saias, azul, celeste. Mole, mole, hein, rapaziada? Mole, mole, fácil, fácil, hein? Aqui já é uma questãozinha que eu coloquei envolvendo mais recursos, né? Eu acho essa paradinha aqui um pouco, às vezes, acho um pouco chato até, esse negocinho aqui. Bom, ele falou assim na 11.
De Maio do Campo são locuções adjetivas que caracterizam respectivamente vento e flores. Lembra? Locução adjetiva, termo preposicionado ligado a substantivo. Então, vou catar os caras aqui. Ó. Ele falou de maio e do campo. Tá aqui. Ó. Opa, então o vento de maio, ó, tá ligado a substantivo, flores do campo. Legal. Então, tá certo, são locuções adjetivas, sim. Perfeito. Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Ele quer. Correto. Então, eu já sei que eu já tenho a um. Então, vamos lá. Ensolarado é um adjetivo simples. Quando ele fala que o adjetivo é simples, é porque ele apresenta apenas um radical. Então, pô, legal, ensolarado, aqui, ó, só tem um radical. Isso aqui não tem nada a ver, ó. Ela é uma palavra derivada, tá vendo? Porque eu tenho prefixo e sufixo, ó. Legal. Enquanto de terra molhada é uma locução adjetiva, vamos ver aqui. De terra molhada, tá aqui, ó. Opa, não tá aqui não. Cadê? Ah, tá aqui. Ó, trazia um perfume de terra molhada. Ó. Veja que o termo preposicionado está ligado a substantivo. Então, é sim uma locução adjetiva. Então, um e 2, ó. 11, 1 e 2. Letra A de amor. Então, aqui, tá certo. Agora eu vou observar os outros, vou achar os defeitos. Sobre as flores e da estrada são locuções adjetivas? Vamos ver aqui. Sobre as flores, cadê sobre as flores? Está aqui. Ah, não, não é não. Porque aqui é o seguinte, ó, sobre as flores está ligado ao verbo. Então, isso aqui, na verdade, é uma locução ó, adverbial. Ó. Tá vendo? Qual outro? Da estrada. Ah, da estrada sim. Ó. Longe da poeira da estrada. Ligado a substantivo. Aqui sim, locução adjetiva. Então, houve uma falha. Houve uma falha aqui. Aqui tá legal. Então, beleza. Longe funciona como adjetivo que caracteriza o substantivo promessa, e aí não tem nada a ver, né? Então, ó, ele trazia um perfume de terra molhada e a promessa de um dia ensolarado. Trazia longe da poeira e da estrada. Veja que esse longe aqui, ó, longe, perto, é um advérbio. Ele falou que é um adjetivo, não tem nada a ver. Aqui o cara é um advérbio, então fechou. Então tá certinho. Letra A de amor. Legal. Questão boa, hein, rapaziada? Pena que vocês não compareceram, hein? Tô boladão, hein? Questão 12. A questão 12 é o seguinte. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta de advérbios. Ó, sempre aquele perigo, hein, galera? Quantidade correta, hein, de advérbios. Então, vou lá, ó. Aqui, o tempo voa. Aqui, advérbio de lugar. Então, o tempo voa e nunca para de correr. Um, dois. Amanhã, de tempo, talvez, dúvida, a gente consiga descansar, ó, conseguir descansar mais, menos intensidade, bem mais, muito mais intensidade. Ó. Então, um está intensificando o outro. Então, eu tenho um,
2, 3, 4, 5, 6. Então, 12, letra C. Beleza? 13. Na 13, o cara quer brincar de substantivo abstrato concreto. Faz tempo que eu não vejo isso cair na prova, tá? Vale lembrar, gente, que quando ele fala em substantivo abstrato, lembra, a gente tem o tal do saque, ó. Então você tem aqui, ó, sensação, sentimento, aqui, ação, ó, ação. Você tem também, ó, qualidade. E tem também, ó, emoção, estado. Tá vendo? Então, legal. Veja que fantasma não se enquadra nisso. Pô, professor, mas o fantasma não existe? Pô, cara, o fantasma existe na nossa imaginação, pô. A gente imagina aquele maluquinho de vestido de branco, né, assustando os outros, né? Então, então aqui, ó, é um substantivo concreto. E já a saudade já se enquadra aqui, ó. Tá vendo? Que aí a saudade é o quê? Já é um sentimento, né? Então, legal, ó. Então ficou assim, ó. Ficou concreto e abstrato. Letra B de bola. Aqui, concreto e abstrato. B de bola. É só para resgatar, gente, esse conceito, tá? Pode ser que caia na prova de vocês. 14. Assinale a alternativa incorreta quanto à correspondência entre o adjetivo erudito e a locução adjetiva correspondente. Essa parte me dá medo porque isso aqui é infinito. Então o cara pode pegar ali umas locuções, uns adjetivos bem esquisitos. Nessa 14, então tá assim, ó, argêntio, de prata, certo? Ebúrnio, de marfim. Isso aqui você pode pegar qualquer gramática, que você vai achar essa listagem, tá? Insular, ó, de ilha, bélico, de guerra. Então, ó, docente, é o corpo docente, de professor, discente, de aluno. Aí aqui, ó, gabarito D de Deus, ele quer que apresente incorreto, ó. Então, o sideral, para quem não lembra, é referente, vou botar aqui, ó. Isso aqui você tem lá no Segala, tá? Você pode olhar lá, ó. De astro. E de lacustre é de lago. Então, ali houve um erro, por isso, D de Deus, tá? Ó, 15, questão chata também, cara, envolvendo plural, né, dos substantivos. Ele quer a correta. E aí, nessa 15, o gabarito é letra D de Deus, ó. Tá vendo? O D de Deus é fácil, por quê? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um advérbio mais, sei lá, um adjetivo. Ou seja, advérbio é uma classe invariável, mas adjetivo é variável, então varia só o último. Legal. Aí aqui, ó, faltou pouco. Aqui, isso aqui é um adjetivo, né? Ok. Mas isso aqui, ó, é um substantivo. Então era para ter variável, deveria ter ficado. Na letra B de bola, essa é fácil, porque tem uma preposição, ó. Então só pode variar o primeiro, ó, e ele variou o segundo. Então deveria ficar assim, ó, pães
de Ló. No primeiro, eu tenho o seguinte: escrivão e escrivães. Ele colocou escrivãos, ó. Aqui, escrivães. Como eu tenho aqui substantivo mais substantivo, tem que variar os dois. Só que a primeira variação ele fez incorretamente. Assim, esse tipo de questão é um saco, tá? Para errar não custa nada. 16. A 16 também, ó. Eu fiquei peneirando os conteúdos para ver aquilo que eu já não colocava há um tempinho, tá vendo? Como eu tinha falado, eu ia fazer uma revisão zona de morfologia. Então tá aqui, ó. Assinale a alternativa em que a mudança de gênero não acarreta mudança de significado. Tá vendo? Aí aqui, o gabarito dessa 16 ficou letra C. Independente de ser o colega ou a colega, não muda nada. Né? E é isso que ele quer, que não altere. Aí, para relembrar, o rádio. O rádio é o aparelho. A rádio é a estação. Ainda tem uma outra coisinha também sobre rádio. Já caiu há pouco tempo na prova, que eu acho que fazia referência a um osso também, se eu não estiver enganado. Aqui, ó, o cura, se você olhar lá no Segala, o cura, ele diz que é o pároco. Pároco deve ser aquele carinha que toma conta da paróquia. E já a cura, ato de curar. E aí, esse aqui é velho, esse aqui você sabe, ó. O grama, né? Então aqui eu tenho o grama, eu sei que o grama, unidade de medida. A grama é a relva, né? Ou seja, é o capim, certo? Então, ótimo. Então, fechei a questão. 17. Mais um detalhezinho que eu fiz questão de colocar para relembrar. Ele fez assim: era uma manhã fria e bastante silenciosa na guarnição. Assinale a alternativa em que, ao reescrever a frase, os adjetivos flexionados no grau superlativo. Assinale a alternativa em que, ao reescrever a frase, os adjetivos foram flexionados no grau superlativo absoluto. Então, se é absoluto, eu sei que o grau absoluto pode ser sintético ou analítico. Ou seja, pode ter sufixo ou um advérbio de intensidade. Então, ó, era uma manhã tão fria quanto silenciosa. Tão quanto. Então, aqui, ó, eu tenho o grau comparativo de igualdade. Era uma manhã menos fria do que silenciosa, menos que, ó, comparativo de inferioridade. Era uma manhã a mais fria e a mais silenciosa daquela região, ó, como se fosse, ó, de todas. Então, ó, é a manhã mais fria de todas, tá vendo? De toda aquela região. Então, aqui, na verdade, ó, eu tenho ó, o superlativo
relativo de superioridade. T de Deus. Era uma manhã frigidíssima e silenciosíssima. Ó, como eu tenho sufixo, ó, eu tenho o grau superlativo absoluto, sintético. Então, aqui, ó, 17, letra D de Deus. Perfeito. Morreu a questão. Assinale a alternativa em que o pronome pessoal está empregado de forma incorreta. Pronome pessoal, hein, galera? Vamos nós, hein? Incorreta. Não houve qualquer desentendimento entre mim e ti durante a instrução militar. Legal. Me e ti, ó. Lembra, me e ti sempre como complemento, e aqui aconteceu. Ó. Então aqui está certo. Ó. Eles entregaram as partituras para eu cantar no coral da igreja. Eu e tu sempre como sujeito. Ó. Aqui aconteceu, certinho. Ficou muito difícil para mim aceitar aquela decisão repentina da diretoria. Aqui está certinho. Porque se você reparar, ó, o para mim está completando. Ó. Aqui complementa. Aceitar aquela decisão repentina ficou muito difícil para mim. Tá vendo? Veja que este cara aqui ó, é o sujeito. Ó. Então aqui complemento, tá legal. O sargento trouxe um novo regulamento para mim ler. Opa, mim não conjuga verbo. Ó. Então, seria que é incorreta, letra 18, letra D de Deus. Perfeito. A mais perigosinha aqui era a letra C. Tinha que tomar cuidado, hein? Mas a D de Deus, assim, para quem está na batida, não vai capar. Ó, essa questãozinha é maneira, cara. Eu fiz assim. Um dos pronomes oblíquos destacados no texto acima está incorretamente empregado segundo a norma culta. Qual? Aí vamos nós. O comandante convocou o soldado para a missão. O oficial avisou sobre os dias. Quem avisa, avisa alguém sobre algo de algo. Então, beleza. Meu objeto direto, né? Então, vou usar o always as. Então, aqui está certo. Pois desejava vê-lo preparado para o combate. Quem vê, ó, quem vê, vê alguém. Como termina em R, eu corto e acrescento L. Então, aqui está certo. Preparado para o combate, aquela tarefa desafiava-lhe constantemente. Só que quem desafia, desafia alguém, ó. Algo ou alguém, ó. Opa, então aqui, ó, eu sei que tem que ser um objeto direto. Então aquela tarefa desafiava-o constantemente. Então a terceira ocorrência está errada. Mas nada o impedia de seguir. Quem impede, impede alguém de alguma coisa. Então aqui o outro está substituindo elemento sem preposição, ó. Tá certo. Então morreu a questão. Essa é perigosa, tá? Tem que tomar cuidado, hein? 20. A 20 é simplérrima, cara, simplérrima mesmo. Ele quer saber aqui, assim, assinale a alternativa que contém apenas pronomes que no texto exercem a função de pronomes adjetivos. Lembra? Quando ele fala de pronomes adjetivos, o que esses caras fazem?
acompanham o substantivo, tá vendo? Então eu vou lá, ó. Olha o minha, tá acompanhando, ó, o substantivo farda. Então, ó, é o primeiro. Está pronta para a formatura aquela que vi no armário. Veja que o aquela está substituindo fardo, ó. Se está substituindo, então aqui, ó, é um pronome substantivo. É aquela que vi no armário já não me serve. Teu esforço, ó, acompanhando o substantivo, foi grande. E isso ninguém pode negar. Nossa vitória, acompanhando o substantivo. Então, terceiro, celebrada por todos. Então, eu tenho aqui, ó, minha, teu e nossa. Então, aqui, ó, 20, letra C de sinistro. Morreu a questão. Então, ótimo, vamos embora. A 21 é bem simples, porque a 21 é só para classificar. Você só precisa saber o que é cada elementozinho desse, qual a categoria. Então, tudo eu sei que é um pronome indefinido, né? E ele quer respectivamente? Isso. Então, ó, já venho começando aqui, ó. Este, ó, pronome demonstrativo. Então, aqui, ó, ele falou aqui indefinido, indefinido, demonstrativo, demonstrativo. Não dá para fazer nada. Alguém, ó, pronome indefinido. Então, legal. Opa, relativo. Não, já foi. Letra A de amor. Aquilo, ó, pronome demonstrativo. Legal. E poucos acredito, muitos acreditam. Pronome indefinido. Então morreu a questão, ó. Letra A de amor. Então foi letra A de amor, 21 A de amor. 22, a 22, fiz essa questãozinha inspirado num modelinho que já caiu na prova de vocês. Aliás, não sei se foi no CFS ou se foi no EGS, não lembro. Mas ele quer o seguinte: leia o texto abaixo e assinale a alternativa que indica corretamente a quantidade de tipos de pronomes. Ó, tipos, categorias. Então, ó, como é que a gente vai fazer isso? Aqui. Alguém. Eu sei que esse cara aqui, ó, é um pronome indefinido. A gente acabou de sair de uma questãozinha de classificar. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeira categoria, pronome indefinido. Alguém. Alguém me perguntou. Olha o me. Pronome pessoal. Vou catar aqui para ver se tem mais algum pronome pessoal. Ó. Me, eu, ó, pronome pessoal. Caso reto, tá vendo? Que este relógio meu parou, mas que você poderia ajudar com a sua informação. Então, vou aqui. Segunda. Segunda categoria, pronome pessoal. Ó. Me e eu. Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Alguém me perguntou que horas eram.
Opa, forma interrogativa. Aqui. Só que está numa frase interrogativa indireta. Pronome interrogativo. Que horas eram? Respondi que as relógio parou. Acho que você poderia ajudar com a sua informação. Então, vou colocar aqui, ó, 3. Pronome interrogativo. O quê? Você pode ver que eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos ver mais aqui. O que que eu tenho de mais? Deixa eu mudar a cor. Me perguntou que horas eram, eu respondi que este relógio. Então aqui, ó, já tenho demonstrativo. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Eu vou colocar aqui, ó, pronome demonstrativo. Então vou colocar aqui, ó, 4. Eita ferro, ficou uma porcaria isso aqui. Nossa senhora, ficou péssimo. Eu vou colocar aqui, ó, este. Agora eu tenho o seguinte, ó. Agora eu tenho aqui, ó, este relógio meu, ó, meu. Acho que você poderia ajudar com a sua informação. Ó, uma única categoria. Pronome possessivo. Então tá aqui, ó. Quinto. Eu vou botar aqui, ó, meu e sua. Tá vendo? Essa questãozinha toma um tempo danado, ó. Por último, eu tenho. Ah, você. Você, ó, já é um pronome de tratamento. Então vou aqui, ó. 6. Pronome de tratamento. Opa, então são 6 tipos. Então, gabarito, letra C. Questãozinha 22, letra C. Perfeito. Essa questão é para tomar tempo, tá? Tem que tomar cuidado, hein? 23. A 23 é uma questão boa, porque ela mistura aqui pronome relativo e a parte de regência também. Então, a primeira está assim. Aquela é a árvore a cujos frutos o agricultor se referia ontem. Aí, o que eu vou fazer? Bom, eu sei que o pronome relativo cujo pega o termo antecedente, né? E concorda em gerir em número com o substantivo que vem depois. Ótimo. Então tá aqui. Eu sei que eu não posso usar artigo, legal. E essa preposição aqui? Porque quem se refere a. Então, ó, o agricultor se referia aos frutos da árvore. Então, é o que? Certo e errado? O verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Então, legal. É, os ideais de cujo ele sempre acreditou. Bom, nem posso usar o cujos aqui, né? Tendo em vista que eu não tenho substantivo mais substantivo, né? Antes e depois. E outra, quem acredita, acredita em. Então aqui, ó, deveria ser, ó, os ideais em que ele acreditou ou nos quais ele acreditou. Errado. Este é o autor por cuja obra tenho profunda admiração e respeito. Ó, quem tem admiração e respeito, tem admiração e respeito
por. Então, aqui, ó, beleza. Aí, como eu estou usando cuja, eu preciso ter um substantivo antes e um substantivo depois. Ó. Tá vendo? Então, cuja, concordando com a obra. Então, tá certinho. Beleza. As situações cujas as consequências ainda não poderão, ainda não podemos mensurar. Quem mensura, mensura algo, tá? As consequências. Opa, aqui que beleza. Aqui, ó, substantivo antes, substantivo depois, mas eu não posso usar artigo. Ó. Então houve uma falha. Então deveria ser assim. Ó. São situações cujas consequências, ó, as consequências das situações ainda não podemos mensurar. Não podemos mensurar as consequências das situações. Então, ó, ela é falsa. Então ficou assim, ó, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Então aqui não, certo, errado, certo, errado. Letra A de amor. E aqui ele fez o inverso. Aqui já começa errado. Então vou lá conferir, ó, 23 A de amor. Certinho, perfeito. Questão bonita, hein? Pena que vocês não vieram hoje. Vou ficar reclamando mesmo. Tô boladão. Preparei uma lista maneira para vocês. Cagaram para mim. Bom, aqui é o seguinte. Eu tenho que unir essas três orações simples, tá vendo? Formando ali um período composto. Bom, o que você vai ter que observar aqui? Primeiro, as palavras repetidas, né? Porque quando eu for fazer a união, eu sei que eu vou ter que. Eu sei que meu pronome relativo vai substituir. Então, ó, o autor escreveu um livro polêmico, as ideias do livro. Opa, já peguei aqui o primeiro, ó. Livro, livro. O autor escreveu um livro polêmico, as ideias do livro foram criticadas pelos especialistas. Opa, aí aqui, ó, especialistas participaram do debate acadêmico. Então, olha uma parada legal. Se você reparar bem, veja que nesta repetição, ó, o cara está com a preposição de ligada ao substantivo, dando ideia de posse. Então, eu já sei que eu vou ter que usar o cujo e variações. Aqui não tem mistério, ó, porque especialista está sem preposição, ó, só conecta um no outro. Então, pô, vamos nós. Vai ter que ficar assim, ó. O autor. Deixa eu ver se ele começou na ordem. Isso, o autor escreveu. Então vai ficar, ó, o autor escreveu um livro polêmico, um livro polêmico. Ó, aí aqui vou ter que montar uma relação entre livro e ideias, tá vendo? Como ideia está no feminino no plural, vai ter que ficar assim, ó. Ó, cujas ideias foram criticadas pelos especialistas. Aí agora, ó, vou substituir, ó, pelos especialistas que participaram do debate. Tá vendo? Posso usar o quê? Posso usar os quais. Então tá aqui, ó. Perfeito. Ah, então tá feito. Vamos nós. Na letra A, ele usou o quê? Tá vendo? Não tem nada a ver. Na B de bola, ele usou onde, ó? Opa, letra C.
cujas. E aqui, ele usou o quê? Perfeito, letra C. Na letra D de Deus, ele usou o quê? Tá vendo? Então, perdeu. Então, gabarito letra C, 24C. Morreu. Questão bonita, hein? Questão bonita. Aqui é o seguinte: assinale a alternativa em que o verbo em destaque está no mesmo tempo e modo do verbo destacado na frase. É necessário que os soldados mantenham. Ó, é necessário que eu mantenha, que tu mantenhas, que ele mantenha. Então, aqui, ó, o cara está no presente do subjuntivo. Aí, pô, letra A vai embora. SSE, pretérito, imperfeito, no subjuntivo. Espero que tu estude, ó, que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Perfeito. Ó, presente do subjuntivo. B de bola. Os recrutas mantêm, aqui não tem nada a ver. Aqui é presente do indicativo. Quando eles mantiverem, ó, olha o quando me auxiliando, olha a desinência moral temporal R. Futuro do subjuntivo. Morreu. Então ele quer o mesmo tempo e modo, ó. Presente subjuntivo, letra B de bola, 25. B de bola, ok. Certinho. 26. A 26 é uma questãozinha clássica. E assim, essa aqui é para ver se você está esperto em relação à marcação das desinências. Então, ó, sabia. Desinência móvel temporal ia. Pretérito imperfeito do indicativo. Então, ó, já posso cortar aqui. Aqui eu mantenho. Aqui eu mantenho. Mais que perfeito. Então, mandei embora. Se tivesse mais tempo, ó, SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. Então tá aqui, ó, imperfeito do subjuntivo, opa, imperfeito do indicativo. Ah, então foi. B de bola. Vamos ver as outras. Organizaria, desinência moral temporaria, futuro do pretérito. Tá aqui. Perfeito. Tá aqui. Mas a hora da partida já chegara. A hora assim assenta. Pretérito mais que perfeito. Então, pretérito mais que perfeito. Perfeito. Legal. É isso aí. Certinho. 26, B de bola. Boa. 27. Na 27, o que ele está querendo? Classificam-se como defectivos os verbos destacados aí. Então, vale lembrar que os verbos defectivos não possuem, ó, conjugação completa. Então, lá vou eu. Socorrer. O magistrado afirmou que o direito não socorre aos que dormem. Quem socorre, socorre alguém. Eu socorro, tu socorres, ele socorre. Ó, ó. Socorri, socorreste, socorreu. Então,
Nada. Reaver, reaver sim. É um clássico. Porque só vai ter reavemos e reaveis. Então aqui, ok. Extorquir. Aí, extorquir, se você não conhecer, você fica em dúvida. Mas o extorquir vai sair no mesmo modelo de abolir, colorir. Então você só vai ter aqui para baixo, ó. Tá vendo? Depois vai ficar, ó, eu extorqui, tu extorquiste, extorquiu, tá vendo? Então, ó, legal. Cara defectivo. Ah, colorir. Colorir não vou nem fazer conta. Defectivo também, ó. Porque não tem aqui, ó. Então vai ficar tu, colores. Colorir e abolir não podem errar. Agora, o extorquir dá para cair, beleza? Então ficou 2, 3, 4, 2, 3, 4. Letra C. 27, letra C. Perfeito, legal. Certinho. Deixa eu colocar aqui. Assinale a alternativa em que todos os verbos destacados são classificados como irregulares. Então, se são irregulares, você já sabe. Ó, apresento variação dentro do radical. Então, vou lá, ó. Na 28, medir. Aí eu sei que o radical está aqui, ó. Então, ó, eu começo. Trazer. Vai aqui, ó. Eu trago. Fazer. Eu faço. Então, letra A de amor. Na B de bola, você vai ver que cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, cantei, cantaste, cantou. Re. Perder. Aí eu tenho isso aqui, ó. Eu perco. Ouvir, ouço. Então, e, e re. Vender. Eu sei que eu vendo, tu vendes, ele vende, vendi, vendeste, vendeu. Então, ó, regular. Mas aqui, ó, o cara é irregular, ó. Porque vai ficar aqui, ó. Partir, regular, ó. Eu parto, tu partes, ele parte, partir, partiste, partiu. Não acontece nada. Estudar, zero mistério. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, estudei, estudaste, estudou. Ver, mole. Saber, aqui. Ou pode fazer aqui, ó. No sei, ó. Ó, eu sei, tu sabes. Tá vendo, ó? Ou dá para fazer aqui também, ó. Eu soube, tu soubeste. Aqui. Tá vendo? Mudou um monte de coisa. Aqui, que beleza. Então, ó, irregular.
E aí morreu. Letra 28, A de amor. Foi 29. Na 29, o cara quer o quê? Quantas formas verbais destacadas estão corretas? Bom, os juízes interviram. Pô, você sabe que é o verbo intervir. Então, eu vim, tu vieste, ele veio, eles vieram. Então, aqui, ó, intervieram. Ó, verbo reaver. Só que ele está no imperfeito do subjuntivo. Então, eu pego aqui, ó. Agora eu coloco o re. Ó. Claro, quando você colocar o re, o H cai, né? Então vai ficar eles é o verbo. Então eu chego aqui, ó, tiro o rã e coloco SSE. Eu vez. Então, aqui tá legal, ó. Quando vocês virem, quando vocês virem o sinal, o verbo ver, ó, é o verbo ver, está no futuro do subjuntivo, ó. Então eles viram. Cheguei aqui, ó, tá pronto. Então quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando eles viram. Legal. Aí não. Se ele manter, não. Ó, vai ficar se ele mantiver. Né? Tendo em vista que é o seguinte, você vai pegar o verbo ter. Eles tiveram. Se ele está no futuro do subjuntivo, eu retiro ó, o AM. Ó. Agora eu coloco o man na frente. Ó. Mantiver. Então, aqui só correta 2 e 3. 2 e 3, 2 e 3, 2 e 3. B de bola. Então, que número é? 29, 29 B de bola. Certinho. 30. A 30, o cara vai usar o imperativo. Ele fala assim, assinale a alternativa em que a flexão dos verbos e o uso dos pronomes mantém a uniformidade de tratamento, de acordo com a norma culta. Então, ó, eu faço, tu fazes. Fazer tu. O que te peço. E não esperes nada em troca. Ó. Então, se eu estou começando em segunda, então aqui deveria ser, ó, não esperes. Não esperes tu. Eu trago, tu traze. Traze tu, traga você seus documentos e assine você aqui o formulário. Ele quer que traz aqui está correto, então dei de bola. Eu digo tu dizes, ó, dize tu, dize tu a verdade para teus amigos, opa, e não tenhas tu medo das consequências. Eu estudo, tu estudas, estuda tu, estude você para a prova. Mas não te esqueças, ó, mas não se esqueça, você de descansar um pouco. Opa, então fechou. 30, letra B de bola. Perfeito, muito bom. Aqui, o que que ele quer? Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente as vozes verbais. Aí está aqui. O novo recruta alistou-se. Veja, ele alistou a si mesmo.
Aí colocou o nome dele lá na lista. Ó. Então, voz reflexiva. Concluíram-se todas as etapas. Ó, tem sujeito, ó. Todas as etapas foram concluídas. Ó. Voz passiva sintética. O relatório de desempenho foi redigido pelo instrutor. Ó. Locução verbal, se ele está, fica mais particípio. Sujeito paciente. Ó. Então, aqui, voz passiva analítica. Legal. Os alunos dedicaram horas extras aos estudos. Sujeito pratica ação, ó. Voz ativa. Então, fechou. Vamos ver aqui, ó. Reflexiva, reflexiva. Cortei. Depois, passiva, sintética, não, sintética. Depois, analítica, depois, ativa, letra B de bola. Então, 31, B de bola. Perfeito. 32. Se transpusermos para a voz passiva a oração, o comandante os convocará para a formatura matinal. Qual forma obteremos? Aqui é fácil. Aqui está o meu sujeito. Verbo transitivo direto. Está no futuro presente. Aqui meu objeto direto. Então eu cruzo. Vou fazer aqui, ó. Ó, os rapazes, futuro do presente, ó, serão convocados comandante. Então o que eu quero está aqui, ó. Perfeito. Então, gabarito letra B de bola. Aqui botou no pretérito perfeito, imperfeito, futuro do pretérito. Morreu. 32. Na 32, o que o cara fez aqui? Ele utilizou o tempo composto. Lembra? No tempo composto, como eu tenho aqui pretérito imperfeito mais particípio, eu sei que esta locução equivale ao pretérito mais que perfeito composto. Então, ó, o aluno estudar, ó, letra A de amor. Aqui ficou o futuro do pretérito, pretérito perfeito, imperfeito do indicativo. Nada a ver. Então tá aqui. Ó. Então, assinale a alternativa que apresenta a forma verbal simples, que substitui corretamente a locução destacada, ó, mantendo o mesmo tempo e modo verbal. Então, letra A de amor. Tudo isso, revisão, hein, galera? Para trazer o melhor para você, hein? Apenas uma das alternativas abaixo apresenta uma construção de concordância nominal para a qual não há outra possibilidade. Então, em todas você vai ter duas formas, menos em uma. Né? Então, aqui ó, eu tenho o seguinte: substantivo, substantivo, adjetivo na condição de ADN. Então, posso fazer aqui ou demonstrou o esforço e dedicação incomuns. Né? Legal, não serve. Considero inteligentes o sargento e sua equipe. Então, aqui ó, eu tenho meu adjetivo na condição de predicativa.
Vindo antes, eu posso concordar com o geral ou eu posso concordar com o mais próximo. São duas formas. Na letra C, a mesma coisa. Veja que o meu adjetivo está na condição de predicativo. Então, eu posso concordar com todos. Aqui ele fez, ó, gêneros diferentes, ó, manteve o masculino plural, ou eu posso fazer, ó, claro, que o verbo vem junto. Parece sofisticado a camisa e o sapato. Beleza? E aqui, ó, não tem mistério, ó. O meu adjetivo está na condição de ADN, só que está vindo antes dos substantivos, ó. Então, eu só posso, ó, só pode concordar com o substantivo mais próximo. Então, aqui, ó, não tem mistério, só tem uma forma, tá? E aí, morreu a questão. Maneira, hein? 35 e última. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas seguintes. Então, primeiro, o que ele vai querer fazer? Que é usar o bastante. Então, durante a instrução, os recrutas ficaram bastante atentos. Ó, ficaram muito atentos. Advérbio. Isso é um advérbio invariável, então, legal. Aqui. Então, aqui não pode. Tá, restante, segue no rolo. Vai usar o bastante de novo. Já foram apresentadas bastantes provas. Veja que aqui, ó, o cara é meu substantivo. Então vai ter que variar, vai ter que concordar. Já foram apresentadas muitas provas. Vamos ver o que dá para fazer. Aqui segue, aqui não, aqui segue. Agora ele vai usar anexo. Opa, documentos masculino plural seguem. Ou dá para fazer também, ó, em anexo. Então vamos ver o que ele fez. Aqui, anexos. Aqui também anexos. Então, beleza. Agora ele vai usar obrigado. Agora, ó, presta atenção. Eu estou fazendo referência ao meu pronome sem preposição. Ó. Então, ó, elas mesmas disseram. Muito obrigadas. Então, aqui, o que dá para fazer? Ah, aqui botou um singular. Ó. Muito obrigadas. Nós resolveremos o problema juntas. Ó. Tá vendo? Ou aqui, ó, já que só tem menina. Então, fechou. Letra A de amor. É isso aí. Deixa eu conferir. 35. A de amor. Perfeito. Então, rapaziada, é isso aí. Então, morreu. Então, gente, valeu. Então, valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.